Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia, para levar muita informação. Como você já sabe, né? O papo aqui é informativo, mas também é descontraído. E hoje eu duvido que não seja. Eu estou recebendo aqui o Dr. Beni Schmidt. Bem-vindo, doutor. Que humor é este? Boa tarde. Boa tarde, Samira. Boa tarde, ouvinte da Rádio Mundial. E vamos em frente, né, Samira? Vamos em frente. A gente já riu muito, a gente já conversou muito. A energia aqui já está vibrando para o nosso bate-papo, porque vai ser sério, né? A gente vai falar sério porque a gente quer levar muita conscientização para você aí do outro lado que está nos ouvindo em 95,7 FM, 660 AM, pelo aplicativo Vibe Mundial. E se você acessar vibemundialfm.com.br, você vai nos ouvir e clicando no assistir ao vivo, você vai direto para o YouTube e vai ver a gente aqui na bancada da Vibe Mundial para a gente falar de um tema bastante importante. Se você já acompanhou aí as nossas redes sociais, eu já anunciei, o Dr. Beni, ele é médico patologista, atua com medicina humanista e inteligência neuromuscular. É impossível a gente ver um termo deste e não trazer o doutor aqui para poder explicar o que é essa inteligência neuromuscular, que eu já imaginei 1 milhão de coisas, mas eu quero que o senhor me esclareça. Bom, Marisa, o senhor tá Samira. Troca as letras. É que eu sou bom de telefone, eu já decorei seu telefone. Já mesmo, viu, gente, né? que perigo, Posso hein? falar no ar o teu não, telefone? Por favor, não. Mas, Samira, inteligência neuromuscular é um ramo da neurologia, né, dessa disciplina chamada neuromuscular, onde as doenças comprometem paralelamente ao sistema nervoso, os neurônios, ela compromete também os músculos. E a inteligência neuromuscular é a maneira que a gente encontra para tratar dessas doenças. Então a gente aprende a falar de uma maneira bem fácil, Samira, para o ouvinte. Qualquer ouvinte vai poder captar e entender, porque a coisa que mais falta no Brasil é informação, né, Samira? Consistente. Então vamos né? falar da maneira mais pura e simples possível. Inteligência neuromuscular é a gente entender o que é uma fibra muscular, entender o que é um músculo, como ele se contrai, como ele pode ganhar, ficar maior, ter hipertrofia, e também como ele diminui, como ele se atrofia, né? Como ele perde massa muscular. Então a gente conhece todas as propriedades dessa máquina contráctil, e o músculo, ouvinte, é o melhor motor, a melhor criação, talvez, que o nosso Senhor fez para a existência dos seres humanos. O nosso corpo humano é uma máquina extremamente inteligente, não é? E quando a gente olha para o sistema neuro e para o muscular, quando a gente está aqui caminhando, fazendo atividade física, conversando, a gente não para pensar na importância de toda essa conexão que o nosso corpo tem plenamente. Só que quando a gente adoece, a coisa já começa a vir à tona. A gente começa até a ficar esperto em termos médicos. A questão, eu quero entender, para eu atuar com esta inteligência neuromuscular, o que eu preciso conhecer de mim? Então, veja bem, para a gente trabalhar, atuar significa trabalhar. Para trabalhar com inteligência neuromuscular, os nossos alunos, por exemplo, da Escola Paulista de Medicina e da nossa clínica de reabilitação, eles precisam ter feito cursos comigo. Ah, tá. Ou com o professor doutor Acaride Souza Bulli de Oliveira, que foi chefe durante muitos anos dessa divisão da Escola Paulista de Medicina. Mas aí é formação médica, né? Uma especialização médica. Isso, mas o que eu quero saber, doutor... Desculpa, Samira. Não, o que eu quero saber é o que eu, como paciente, preciso entender que vai ser... Quais são os benefícios que um tratamento de reabilitação voltado ao neuromuscular vai causar em mim? Samira, me deu vontade de te dar um beijo por essa pergunta, Samira. Independente de eu estar com alguma doença ou não, porque eu posso utilizar como prevenção, não posso? Lógico. A prevenção
a medicina preventiva é uma das, provavelmente, é parte da medicina do futuro, ela se tornar cada vez mais preventiva, né? Sim. Agora, qual a primeira coisa que deve vir à mente de um leigo, né? E falar o que eu ganho com a inteligência neuromuscular? A gente ganha uma coisa preciosa na vida. Eu vou falar primeiro dos idosos, né? Vou falar como idoso e como professor de patologia neuromuscular. A principal coisa que um idoso quer na vida, depois de se tornar idoso, que pela Organização Mundial da Saúde significa que a gente passou dos 60 anos. Era bom quando eu tinha a tua idade, viu, Samira? Mas toda idade é boa. Depois de 60 anos, a gente tem que se preocupar em preservar os músculos. Os músculos que fazem uma movimentação do esqueleto. Em neuromuscular, ouvinte, a vida significa movimento, se movimentar. E por outro lado, a principal causa de atrofia muscular hoje no mundo, infelizmente, é o isolamento por diversas causas variadas e que não é o momento aqui da gente discutir agora, né, Samira? Não, mas quando a gente fala dos músculos, os músculos mantêm o corpo em pé. E além dos músculos manterem o corpo em pé, esses são os músculos esqueléticos, né, sabe? Porque eles são grudados pelos tendões nos todos os ossos do nosso corpo. Muitas vezes até os próprios médicos, meus próprios colegas, eles se esquecem que tem uma quantidade enorme de músculos de outro tipo, histologicamente, que são chamados músculos lisos. E vejam como eles são absolutamente importantes. Eles estão em todas as paredes dos vasos sanguíneos do nosso organismo inteirinho. Então, para ser bem objetivo e resumidamente, nós temos 3 tipos de músculos que são motores fenomenais no ser humano. O músculo que faz movimentar o esqueleto, o músculo cardíaco e os músculos que estão nas paredes dos vasos sanguíneos, que ajudam o sangue para frente e que ajudam nas inflamações e em determinados momentos ele até participa bioquimicamente em certas reações químicas para ajudar a gente a recuperar a sua saúde. O que começa a falhar primeiro? Qual tipo de músculo começa a falhar Hoje primeiro? em dia, Samira, de novo você merece o segundo beijo. E é tão bom, ouvinte, eu poder falar livremente aqui. Estou me sentindo tão livre. Aqui está em casa. Tão tranquilo. Entendeu? É difícil um professor titular de medicina hoje, às vezes, vir se expor em público, né? Então, estou tão tranquilo. E com essa pergunta que eu vou pedir de novo, porque eu já esqueci, porque eu sou idoso. O que você me perguntou mesmo, Samira? Desses 3 tipos de músculo, Certo. qual que começa a falhar primeiro? Então, Ainda bem que a minha memória funcionou, hoje, né? Que bom, mas era uma menina, né? É uma menina. Então, uma menina com idoso. Então, mas por que eu quis dar outro segundo beijo nela? Porque hoje, ouvinte, a maior causa de patologia, a maior causa de doença no ser humano, infelizmente, na minha opinião, é a tristeza. É verdade. Nós estamos, ouvintes, Samira, passando por uma pandemia que as pessoas não têm nem ideia do tamanho delas e nem mesmo os próprios cientistas. E não é só aqui no nosso Brasil, querido Brasil, mas é no mundo inteiro. Eu falo com a autoridade de ter sido professor de medicina em outros países durante alguns anos. Nós estamos vivendo uma pandemia muito mais difícil de ser resolvida, né? Porque essa pandemia do Covid, eu vou dizer aos teus ouvintes, na escola de medicina faz algumas semanas que não aparece um paciente que está internado somente por Covid. Então, às vezes, entra um paciente que está infectado por Covid, que é outra coisa, mas que acaba ficando por puro protocolo. Mas tratar da tristeza, ouvinte e Samira, a gente precisa de outros profissionais, além da neuromuscular. Sim. E além do próprio médico. O neuromuscular, então, colabora para que se trate sintomas de saúde mental. Lógico, o neuromuscular tem que trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar tem que conversar. Olha, ouvinte, eu sei que eu posso desapontar muitos de vocês, mas eu sou obrigado a dizer o seguinte. Para mim, na minha opinião, a medicina tem que ser presencial. A gente não pode conceber uma medicina online, porque a gente precisa... A medicina, para ser tratada como uma arte,
como Hipócrates, o pai da medicina, faz a gente fazer o juramento toda vez que qualquer pessoa se forma no mundo para praticar a medicina, a gente precisa mexer no paciente. Eu preciso saber quem é essa pessoa, que contexto de vida que essa pessoa está vivendo, o que de bom está acontecendo com ela, o que de ruim está acontecendo, quais eram os sonhos dela, os sonhos que não se realizou. E isso é uma maneira humanista de se atender uma pessoa. E quando tem todas essas informações, os médicos conseguem até olhar um pouco mais para o futuro e perceber que se não for feito algo, determinadas patologias vão surgir? Eu acho que eu vou colocar, se me permitir, de uma maneira um pouquinho diferente, porque você tocou numa coisa muito aguda, né? E que eu briguei quase durante toda a minha vida. Eu vou completar, ouvinte, por incrível que pareça, como eu comecei com 17 anos da Santa Casa de Misericórdia, como monitor da anatomia patológica, Samira, acredite se quiser, em 17 de novembro de 2023, eu vou completar meio século de praticando patologia muscular. Olha! Então é nesse ano. Merecemos uma festa, né? Eu vou fazer um evento, porque se eu juntar com mais os 50 anos do meu pai, a minha família completa um século prestando de serviço de qualidade de saúde ao nosso país. Já que o senhor falou do teu pai, eu gostaria que o senhor, né? Vamos prestar uma homenagem ao seu pai. Poxa, quem foi ele, né? Poxa, falar de você, papai, aqui com essa menina aqui, só me faz sorrir, meus lábios ficarem mais rosados. Meu pai é um grande orgulho, um grande caminho da minha vida. Primeira coisa que eu quero dizer ao meu pai é que eu continuo seguindo o seu caminho, né? O meu pai foi presidente internacional de pediatria, foi o único brasileiro ser presidente internacional de uma especialidade médica durante 10 anos na Salpêtrière, em Paris, e ele foi o criador do teste do pezinho, e além de ter colaborado na criação do teste do pezinho, como ele foi o fundador também de um dos grandes laboratórios da América Latina, que foi o Laboratório Lavoisier, que existe até hoje, ele deu agora eu vou ter que falar uma palavra difícil, desculpe, ouvinte. Ele deu acuracidade ao exame do teste pezinho. O que é acuracidade? É deixar o exame mais correto, com a menor chance de erro possível. Isso chama-se em medicina acuracidade. Então, boa tarde, papai, onde quer que o senhor esteja. Dr. Benjamin. Dr. Benjamin José Schmidt. Guardem este nome, né? Ele que desenvolveu o teste do pezinho, o filho dele está aqui conversando com a gente. 50 anos de atuação em neuromuscular. Perfeitamente, em patologia muscular. Patologia neuromuscular. O doutor, como que é feito um tratamento? E utiliza-se alguns equipamentos ou não é necessário? E quais são os casos de maior viabilidade? AVC, esclerose, quais são as questões mais utilizadas hoje? O princípio da medicina, Samira e ouvintes da Rádio Mundial, né? Mundial. Todos vocês da Rádio Mundial. Tudo começa pelo começo. E o começo da medicina é um baita exame clínico bem feito. Tem que examinar o seu paciente, conversar com o seu paciente, aquilo que a gente chama de anamnese, por aquilo que eu disse no começo, né? Para saber com quem você está falando. E a partir desse exame clínico, podem ocorrer dois caminhos, Samira e ouvintes. Ou você vai pedir alguns tipos de examezinhos, né? Conforme eu falei, nos laboratórios especializados do nosso país, que são excelentes em relação aos outros laboratórios do mundo inteiro. Eu quero dizer, já vou fazer agora um elogio. Eu tenho muito orgulho da patologia clínica brasileira e estou falando isso, de novo, com a experiência de ter vivido fora do país e trabalhado como médico em outras universidades do mundo. Então o Brasil está muito bem de patologia clínica. Então depois de examinar tem dois caminhos. Ou você parte para fazer conversar com o seu paciente para ver de que maneira você vai tratar dos problemas dele. Por exemplo, o primeiro problema que a gente sempre deve ter em mente é a dor, né? Então, tirar a dor do paciente poderia ser sempre o começo de um tratamento médico, qualquer que seja a patologia que a pessoa
tenha procurado um médico. Principalmente para os idosos, né? Onde o corpo começa... Idoso dói tudo, Samira, dói tudo. Principalmente quando o músculo começa a ficar reduzido, né? Muito bem, Samira, você já está quase uma neuromuscular. Não tô, não. Mas vou te dizer uma coisa, a perda de massa muscular, ouvinte na Rádio Brasil, não adianta dar uma corridinha no Ibirapuera. Não adianta a gente fazer exercícios só aeróbicos. Tem que fazer, a gente sempre, principalmente depois de 60 anos, a todos vocês, agora eu sei falar o nome da sua rádio, Samira, e direitinho, Rádio Vibe Mundial. Isso! E falei vibe com vibe. Vibe de vibração. Vibe com vibe, né? Entra na minha vibe. Na voz. Então entra na minha vibe. Vocês têm que fazer exercício com peso, contra a resistência, né? Até o último segundo da vida de vocês. Não existe nada mais triste, Samira, do que uma pessoa chegar à idade da idosa e não poder tomar banho sozinho. Uma pessoa tem que dar banho em você. Você não poder passear com os seus filhos, com os seus netos, não poder carregar um neto no colo. Para que a gente possa, para a vida valer a pena, a chance, Samira, de você, menina, viver até 90 anos, como a minha, são muito grandes hoje em dia. A gente realmente tem essa esperança nonagenária. Mas para a gente aproveitar essa vida até 90 anos que Deus pode nos oferecer, a gente tem que estar bem dos músculos para ter uma qualidade de vida boa. Com certeza. Ô, doutor, qual que é o papel da respiração? A gente respirou várias vezes aqui antes, né? O papel da respiração durante uma reabilitação neuromuscular. Puxa, Samira, mas hoje todo mundo esqueceu de respirar. Então, por isso que a coisa que mais a gente às vezes a gente fala da respiração, mas para a meditação... Respira. E eu acho que a respiração ela tem uma função importante de oxigenação. Você, menina, que trabalha aqui todo dia, você já percebeu que muitas das pessoas que você entrevistou se esquecem de respirar? Nem respira. Às vezes fica tão nervosa que o negócio vai. Não é verdade? Fica todo nervosinho. O senhor está respirando, né? Eu estou respirando. Então tá bom. Ainda bem que nós estamos respirando. Ainda bem, estamos respirando. Mas a respiração a gente utiliza, e eu sou um arauto. É uma palavra difícil, então vou dizer o que significa arauto. Arauto é uma pessoa que elogia, que prestigia, que vibra a bandeira. Eu sou um dos maiores arautos da prática de yoga, de tal maneira que, Samira, e a todos vocês da Rádio Vibe Mundial, isso aí, se eu fosse presidente do Brasil, eu faria com que todo brasileiro praticasse yoga e eu pagaria um plus, sei lá de que maneira, a cada brasileiro que praticasse yoga. Porque praticando yoga, ou yoga, mas acho que é mais correto em português falar yoga, praticando yoga, a gente tem maior força, maior ganho de musculatura, que eu já disse que é fundamental para a qualidade de vida, e essa pessoa adoeceria de muito menos vezes durante um ano, por exemplo, e a melhor coisa para brigar contra vírus, contra Covid, qual é a maior arma que o ser humano pode ter para brigar com qualquer bactéria patogênica ou vírus parasita? Sistema estar forte, estar forte, física e mentalmente. Principalmente, né? Uma mente neutra resolve qualquer questão. Ô, doutor, mas me conta uma coisa, o que acontece na sua clínica? Quem quiser, eu já quero conhecer um pouquinho, eu já quero ir lá conhecer. Você vai? Eu sei que vai ter um evento, é lá, né? O lançamento do novo livro. Isso. É lá, né? A gente já vai falar disso. Mas a tua clínica trabalha com reabilitação neuromuscular e outras coisas mais que fazem com que o corpo fique fortalecido, né? Fique fortalecido. Isso. Perfeito. Então, em termos de patologias de pessoas doentes, a gente trabalha com doenças um pouco mais complicadas, normalmente, que é a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, as polineuropatias periféricas e a miastenia grave. Todos esses palavrões aí, para os teus ouvintes. E as pessoas que não têm patologia neurodegenerativa, a gente trabalha com toda a pessoa idosa que está perdendo qualidade de vida. Então, um idoso que parou de jogar tênis,
Uma mulher Chique que o senhor, não quer hein? mais jogar no último, né? Chique do último. Ele já entrou na minha. É melhorar a qualidade de vida mesmo das Pra pessoas vida a valer a partir pena. dessa conscientização aqui, né? Vale a pena. Olha, eu vou contar uma A vida historinha vale a pena. de 30 segundos, uma história de 30 segundos. Tinha, se não me engano, um indiano de 103 anos, correndo numa maratona, e ele estava correndo mais que o professor Dr. Acari, que foi o meu primeiro pós-graduando, desde que eu voltei a trabalhar no Brasil definitivamente. E o Acari é um grande maratonista. Ele é um grande homem e um grande maratonista. Mas ele estava muito cabreiro, ouvinte da Vibe. Por quê? Porque ele estava correndo na maratona, de repente aquele filho da mãe daquele velhinho, que ele achava que tinha uns 200 anos, mas ele só tinha 103, passava ele na corrida. Parabéns pro E velhinho. o Acari acelerava, e o Acari... Ele acelerava, perdão, e passado algum tempo, lá vai o velhinho, passa o professor Acari de novo na frente do velhinho. Aí acabou a maratona, o professor Acari não acreditou. E ele, tudo isso para ter um final feliz muito bonito que eu vou falar para todos vocês da Vibe. Quando acabou a corrida, o Acari virou pro tal do velhinho e falou assim: escuta aqui, mas o senhor correndo nessa velocidade, desse jeito, o senhor deve ter treinado a vida inteira, né? O senhor deve praticar esporte que nem um louco todos os dias. Me conta qual é o seu segredo. E o velhinho virou para ele, pro Acari, e falou assim: não, senhor, doutor. Tá vendo aquele sem vergonha daquele outro velhinho sentado ali na frente? Pois é por causa daquele desgraçado daquele meu filho que me pôs eu pra começar a correr na minha idade. E tá lá. E eu uso essa história pra quê? Pra falar pra vocês da Vibe. Porque é melhor a gente começar a fazer um exercício no último minuto da nossa vida do que passar uma vida inteira sem fazer nada. E vou pegar daí para dizer o seguinte para todos vocês: a única coisa que uma pessoa não pode fazer nessa vida extraordinária que ela é não fazer nada. É verdade. Tô aqui com um dos livros do doutor, que é O Médico. Doutor, praticamente o programa está terminando. Doutor Benny Schmidt. Esse livro aqui tem várias histórias, né, doutor? Isso. É autobiografia? Não é uma biografia, são casos médicos que eu tive e que eu achei que poderiam ser interessantes para os meus colegas se informarem sobre eles. E é uma maneira de humanizar mais a nossa medicina. E a medicina precisa ficar cada vez mais humanizada para que a gente olhe para ela de uma forma diferente, né? Doutor, eu recebi aqui um convite, e eu acho que todos estão convidados, quem puder, né? Contos e Versos da Vida e do Amor. É um novo livro. Perfeito. Não é? É o meu 10º livro literário, né? Uau! Meu livro acadêmico. Eu gosto, eu peguei gosto por escrever. Que parabéns, nossa, já te dou parabéns. Vai acontecer o lançamento, quer convidar o ouvinte? Por favor. Dia 28, próxima terça-feira, às 15 horas, aqui pertinho, na Avenida 9 de Julho, número 4954. 9 de Julho, número 4954. Jardim Paulista é o endereço da tua clínica, né? Exatamente. E pode citar o nome da Samira, né? Jé, fala que ouviu aqui Samira, no programa. Ouviu a Samira? Vai ter música, vai ter sessão de tocar autógrafos, vai ter champanhe. Ele vai tocar piano, é isso? Isso. E na tua clínica tem musicoterapia também, eu não como posso falar o integrante. motivo, porque o evento é educativo. Tá bom. Mas tem uma razão por que eu não vou tocar piano para me mostrar, sabe, Samira? Entendi. Eu vou tocar piano para dar um exemplo para alguns pacientes. Entendi. De algumas coisas. Excelente, um belo trabalho, uma bela atitude também. Entendeu? Doutor, uma mensagem final para o nosso ouvinte. Ai, que bom, é o 3º beijo. Esse vai ser com um baita abraço. Sabe por quê? Rádio ouvinte da Vibe Mundial. O negócio é o seguinte, hoje eu acordei e hoje é um dia especial. Hoje chegou o outono. Ou eu tenho certeza que hoje à tarde não vai chover. O dia tá tão lindo, o céu tá tão maravilhoso. Vamos rezar, todos vocês, me ajudem, me ajuda a Samira. Vamos pedir luz para as pessoas que governam esse país que é o maior tesouro, talvez, do nosso planeta. Só pode saber o tamanho do tesouro que o Brasil é
pessoas que já moraram, perdão, fora do nosso país por alguns anos. Eu morei 4 anos na França, alguns anos nos Estados Unidos, e eu digo para vocês de boca cheia pra Vibe, o Brasil é o paraíso do nosso planeta. Vamos torcer para as pessoas que comandam o nosso país se encham de luz e possam cuidar com o maior carinho possível para a gente poder aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu. Essa é a minha mensagem para todos vocês. Tenho certeza, doutor. Doutor Beni, que prazer em te receber, em te conhecer. Eu vou captar essa energia aqui. E ó, já estou me matriculando na yoga para ontem. Não é isso? É isso mesmo. Obrigada, viu, doutor? Quem quiser seguir o doutor no Instagram, @Beni com Y Schmidt. É só isso. Não tem nem o doutor. É Beni Schmidt. Você entra em contato com o Instagram dele e obtém todas as informações. Tá aqui os livrinhos, depois a gente fala mais. A gente vai postar fotinho para vocês acompanharem. Obrigada, viu, doutor? Muito sucesso, vida longa! Eu agradeço essa oportunidade em nome da Escola Paulista de Medicina, em nome da Clínica Almab MP de Reabilitação. Muito obrigado, Samira, e a todos vocês da Rádio Vibe Mundial. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia e amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.